Vocês sabem por que para meditar a gente tem que fechar os olhos? Essa é a primeira. É mais ou menos isso. E a segunda só existe meditação com olhos fechados? Qual a opinião de vocês? Dá para meditar de olhos abertos? E por que de olhos fechados? Quem sabe? Por que a meditação tem que ser de olhos fechados? Acho que foi depois que ela disse, porque distrações, né? Então, como a gente já falou, né, a visão é um dos principais sentidos, né? Então, muitas pessoas, né, não vou dizer que é todas, vão meditar de olhos abertos. O que acontece? Ela se distrai, né? Aí passa um gato, né, passa alguma coisa, ela já sai daquele estado de contemplação interior. Então, por isso que a meditação, a orientação é que se faça de olhos fechados, né? Mas é possível meditar de olhos abertos também, né? Se você tem uma concentração, né, e tudo mais. Por exemplo, as posturas, né, do yoga que a gente faz é uma forma de meditação, principalmente quando você prolonga o tempo, né, de permanência, né? Então passa a ser uma meditação. Por quê? Porque sua atenção é totalmente focada em você, né, enquanto você está fazendo aquela postura. Tai Chi é uma meditação também, né? Então são formas de meditação que você pode fazer com os olhos abertos, né? Porém, eu acho a mais poderosa de todas essa com olhos fechados, porque você já isola o sentido da visão, né? Então sua atenção toda ela vai para dentro. Entendeu? Então você tem um contato mais profundo consigo próprio do que fazendo de olhos abertos, né? É por isso que muitas pessoas têm dificuldade, né? Porque lidar com o universo interno é complicado, né? E a meditação ela tem etapas, né? Uma das etapas são a questão das ondas mentais, né? Então você vai parar para meditar, né? Pode ter certeza que vai surgir muito pensamento, né? Coisa boa e coisa ruim, né? Muitas vezes traumas, né? Questões mal resolvidas, né? Questões corriqueiras, né? Do dia a dia, né? Então essas situações elas vão vir à tona, né? Mas é natural, né? Essa é uma das etapas da meditação, né? Conforme você for progredindo, né? Com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso aí, né? Com essas imagens mentais, né? Ao ponto de você ver elas como se fosse um observador, né? Tá ali assistindo, as imagens vão passando, né? Aí esse é o ponto, né, da meditação, né? Quando você aprende a fazer isso, né? Já não tem culpa, né? Resistência, né? Aí é o ponto, né? Entenderam? Então esse tipo de meditação ele é o mais poderoso de todos por conta disso, né? E por mais que as pessoas fujam desse contato, né, inevitavelmente tudo depende disso, né, desse contato conosco, né, porque as pessoas acham que transformação, autoconhecimento é através de leitura, né, através de imersão, curso, e não é assim, né, não é por meio de teoria, né, você tem que ter um contato com você, né, e a meditação é a ferramenta mais poderosa de todos, porque ela proporciona isso, né, e ser intermediário, entendeu? É você com você mesmo. Então não existe ferramenta mais poderosa do que a meditação. Nesse sentido, né, de autoconhecimento, né? Porque você ali fechou os olhos, né? Você já vai estar em contato com você de uma forma muito profunda, né? De uma forma tão profunda que as outras ferramentas não proporcionam, né, esse contato, né? Por isso que no yoga, né, no Tai Chi, a gente sempre tem a prática da meditação inserida, né? Porque ela não pode faltar, né? É o ponto de transformação, é pela meditação, né? As outras práticas, elas vão preparar você, né, para esse estado, né, da meditação, né? Olha que coisa interessante, né? Então as posturas, né, as respirações vão preparar você para esse momento, né, que é o contato consigo próprio, né? E daí que advém a verdadeira mudança. Por isso que lá atrás, né, os mestres sempre enfatizavam isso, né? A gente conhece até aquela máxima, né, acho que é na Grécia, né, conhece a ti mesmo, né? Entre outros mestres sempre enfatizaram isso, né, esse ponto de você conhecer a si mesmo, né? Por quê? Porque as respostas que a gente procura tá aí, né? Só que as pessoas esperam uma pessoa chegar na sua frente e dar as respostas, né? E a coisa não é desse jeito, né? Entendeu? É algo que você tem que encontrar dentro de você mesmo, né? Porque muitas das pessoas podem até apontar, né, caminhos que vão conduzir a isso, né? Mas no fim é você com você mesmo, né? Então não dá pra gente descartar esse contato, né? Porque inevitavelmente todos nós vamos ter que passar por essa porta, né? Aí você vê que por isso que muitas pessoas têm dificuldade muitas vezes para dormir, né? Porque muitas vezes passa o dia, né, procurando ocupações, né? E quando chega a noite, inevitavelmente você fecha os olhos, você vai ter o contato com quem? Com você, né? Não tem como fugir disso, né? Entenderam? Aí que muitas pessoas fazem, acabam apelando para a medicação, né? Porque não consegue lidar com os pensamentos, com os sentimentos, aí meditação, né? Então veja como a prática da meditação poderia mudar muita coisa, né? Se fosse realmente praticada, né? Ensinada, né? Até desde a infância, né? Que é um período assim propício, né? Entendeu? Mas infelizmente não é, né? Aí muitas das pessoas acabam apelando para esses meios fáceis, né? Entre aspas, mas que tem
uma certa consequência, né, a longo prazo, né? Mas podem ter certeza que a meditação é a ferramenta mais importante de todas, né? Porque ela realmente promove esse contato com você mesmo, né? Entendeu? Autoconhecimento não é aquela visão fantasiosa que as pessoas têm, né? Uma pessoa bem, né, em paz o tempo todo, né? É também um estado de conflito, né, caos, né? Porque a meditação ela vai levar você a lidar com essas questões, né? Muitas vezes você vê uma pessoa meditando, né, tranquilo, mas você não sabe o inferno que está passando ali na mente dela, né? É uma jornada a meditação, né? E essa jornada envolve você lidar com seus próprios demônios, né? Entendeu? Porque o nosso maior inimigo ele não está fora, né? Na verdade ele está dentro de cada um de nós. Aí quando você entende isso, né, começa a perceber o que tem que ser transformado, né, e tudo muda, né? Mas a partir desse contato, não é por livros, né, fazendo cursos, né, imersões, né, sei lá o que, né, mas realmente você tendo esse contato com você mesmo, aí as coisas mudam, né? Entenderam? E também é interessante que quando você fecha os olhos, né, você acaba lidando com muitos medos que você tem, né? Por exemplo, né, medo de escuro, né? Tem pessoas que têm medo de escuro, né? Então fecha os olhos, vai ter aquele escuro, né? Entendeu? Medo de estar sozinho, né? Medo de espírito. Então, todos esses medos, né, pela meditação você vai trabalhando ele, né? Porque o medo ele é um bloqueio, né? Imagine que o medo é algo que impede você de atravessar, né? Imagina que a felicidade da realização está lá do outro lado e tem uma barreira, né, que é o medo, né? Então esse medo é essa barreira, né, que a gente tem que ultrapassar para chegar a outra margem, né? Se a gente realmente quer o crescimento, né? Então, em determinado momento a gente vai ter que enfrentar esse inimigo, né, entre aspas, né? Entendeu? Porque é ele que impede a gente de crescer, né? E a meditação traz tudo isso à tona, né? Por isso que não é fácil, né, para um marinheiro de primeira viagem, né? Requer realmente muita dedicação, né? A pessoa tem que ter uma estrutura emocional fortalecida, né, para poder lidar com isso, né? Porque senão ela desaba, né? Por isso que eu já falei uma vez para você, né? Você pega uma pessoa que tem assim ansiedade, né, um nível muito forte, né? Pessoa que está depressiva e coloca ela para meditar, ela não vai conseguir, né? Porque primeiro o que vai vir é exatamente as coisas que ela não está querendo entrar em contato, né? Medo, né? Culpa, mágoa, né? Situações que ela mal resolvida, né? Tudo isso a meditação vai trazer, mas vai trazer com o intuito de você transmutar e superar aquilo ali, né? Não é porque está piorando, né? Porque meditação é como aquele exemplo que a gente fala, né? Você pega o copo sujo, liga na torneira, né? No máximo, você vê que a sujeira ela vai subindo, né? Entendeu? Até sair. Então isso acontece. Então da mesma forma é a meditação. Então a meditação traz todo esse lixo, né? Que a gente vai armazenando para que ele possa sair, né? Só que a pessoa fica apegada naquelas situações, aí o pensamento continua. Entendeu? Porque ele vai crescendo, você vai colocando energia. Mas é isso. Isso são algumas etapas da meditação, né? Que a partir do momento que você compreende, você consegue tirar de letra, né? Porque você compreende o método, né? Como ele funciona, né? Porque meditação tem um método, não é só você fechar os olhos e tchau e benção, não. Tem toda uma etapa, né? Por isso que nas nossas aulas a gente sempre faz meditação no final, né? Porque tem todo um trabalho anterior, né? De preparação, né? De relaxamento, né? De respiração, né? Então tudo isso vai preparar você para esse ponto da meditação, né? Não é chegar e, estou meditando, não. A coisa não é assim tão simples, né? Tem até uma história do Yogananda, né? Que foi um grande mestre indiano, né? E certo dele está lá no mosteiro na Índia, né? Ele está meditando, né? Entre aspas, né? Aí o mestre chega e pergunta, o que é que você está fazendo aí, né? Aí ele, estou meditando, uma hora. Ele disse, não, você não está meditando. Porque esses seres, né, têm a capacidade de penetrar no pensamento, né? Então ele penetrou no pensamento do Yogananda e ele viu que ele estava preso a um emaranhado de pensamento. Aí não, você não está meditando, né? Eu estou vendo aí você preso a esses pensamentos, né? Aí depois ele entendeu o que ele estava falando, né? Entendeu? Então realmente para fazer a meditação tem que ter a técnica, né? Tem que ter o conhecimento necessário para isso, né? Por isso que praticar em grupo facilita, né? Do que você fazer sozinho, né? Porque em grupo, né, tem toda aquela corrente, né, de energia, né? Aí isso ajuda a você conseguir alcançar pontos assim maiores, né, na meditação, né? Aí vocês querem perguntar alguma coisa? Entenderam a importância da meditação, né, no caminho espiritual, né, no autoconhecimento, né, em tudo, né, que vocês possam imaginar, né? Então é isso. Namastê e muita